Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Professor, agora para encaminhar para o final, e num tom, de certa forma, metalinguístico, durante a pandemia você se lançou nessa empreitada, e eu digo empreitada porque para a gente é um pouco isso, entrevistar pessoas, né? Você, através da revista de história, passou a entrevistar os seus colegas de departamento, e pessoas de outros departamentos de história, enfim. Inclusive, muitos deles nós no mesmo período também entrevistamos, enfim. Pessoalmente eu sei que não foi uma experiência, não foi a primeira vez, eu sei que você já teve essa experiência de entrevistar pessoas. Bom, a pergunta é simples, quais são os desafios de preparar e conduzir uma entrevista? Na época, quando começou a pandemia, eu estava na editoria da revista, eu tinha assumido em maio de 2019, então estava no final do primeiro ano, completando a metade do mandato. Nós tínhamos uma comissão editorial, como temos hoje, sensacional, né? Pessoas não só muito competentes, muito sérias, tal, ótimos historiadores, mas sobretudo pessoas muito dispostas, muito engajadas no trabalho, tal. A revista, eu acho que é a coisa mais valiosa que tem nesse departamento. Eu acho que a revista, que durante muito tempo ficou à margem, ela tem uma importância decisiva como uma agregadora interna do departamento, né? De resto, era esse o propósito que o fundador da revista, Eurípides Simões, foi esse o principal propósito, segundo ele, da criação da revista. Em 1950, a revista tem 72 anos. E eu já tinha participado de vários comissões editoriais, mas daí eu estava na editoria e no primeiro ano como editor eu participei de alguns eventos e me marcou muito um deles que foi na casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, lá no Manguinhos, no Rio de Janeiro, em que se falava muito das estratégias de divulgação e é sempre uma dificuldade muito grande. De qualquer maneira, quando essa comissão, aquela comissão, que é praticamente idêntica à atual, mas aquela comissão se candidatou em 2019, um dos principais objetivos era ampliar a divulgação, entrar em redes sociais, etc, etc, etc. E daí, né, vem a pandemia. E o que a gente faz? Começa a fazer as reuniões de forma remota, etc. E como nós vamos fazer agora a divulgação, se sequer podíamos ter acesso aos computadores da revista, né? Num dado momento, o Jocelyn de Souza, que é brilhante secretário da revista, o Jocelyn veio aqui, catou e levou para casa dele e deu um jeito, né? E usou recursos pessoais dele para viabilizar a continuidade da publicação. Mas como é que a gente faz essa divulgação? E daí, batendo o papo, por isso que eu falei que foi algo acidental, começaram a acontecer as lives, né? Houve aquele florescimento das lives, e batendo um papo com o Chico Alambert, que está no conselho da revista e na comissão editorial, e daí eu falei assim, Chico, ano que vem, né, o Chico é um estudioso da semana de 22, né? Chico, ano que vem tem o centenário da semana. E se a gente fizer uma live, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? E se a gente fizer uma live e você fala do quase centenário da semana de 22? O Chico é muito animado sempre e tal, ele topou. E daí eu fui ver como fazer isso, né? Tínhamos criado em 2019 a página da revista no Instagram e deu muito certo. Deu muito certo, surpreendentemente, porque quando a gente fala em Instagram, como é Instagram? Instagram é imagem, a revista é texto, né? Mas deu muito certo, muitos seguidores, etc., não é? Envolvimento das pessoas com a revista. E daí fui ver, então, o Instagram seria a plataforma, até porque é mais fácil, e marcamos a entrevista. E daí teve, eu não me lembro mais de cabeça, durante a entrevista do Chico teve alguma coisa como 80 pessoas acompanhando, tal, não tinha ideia se esse era um número bom ou um número ruim. Eu acho que chegou a 100 em algum momento, mas estabilizou em torno de 80 espectadores simultâneos. E daí a gente gostou da experiência.
Daí começamos a falar com também pessoas próximas, né, amigos, o Rafael Marquesi, o Nelson Chapochini, a Cristina Pereira, tal, e falou assim, vocês topam, né? Porque as pessoas tinham que topar, né? Se expor, né? Não é uma situação que a gente viva com muita frequência entrevista ao vivo, só esporadicamente, né? Quando acontece algum problema, algum jornal chama a gente. E começou a dar certo, né? Começou a dar certo. E daí a gente começou a pensar entrevistados, né, do departamento ou de fora do departamento, que com uma variedade de temas, com uma variedade de abordagens historiográficas, que pudessem de alguma maneira contribuir para a formação daquelas pessoas que estavam em casa, né? Porque as lives também tinham isso, elas se valiam do fato de que estava todo mundo fechado sem muito o que fazer, e era uma janela para o mundo, elas eram uma janela para o mundo. E daí tivemos algumas lives assim que chegaram a ter 250 espectadores simultâneos, né, da Lígia, da Laura, né? Só que isso gera... Bom, e as lives estão aí até hoje, em 2020 elas foram semanais, em 2021 elas foram quinzenais e agora elas são mensais. Porque vai... Bom, o modelo live foi se desgastando, ninguém mais passa o dia na frente do computador assistindo a entrevistas alheias e o trabalho é muito grande também, o trabalho é muito grande, né? Felizmente, volto a dizer, essas pessoas, Miriam Donikoff, da comissão editorial, né? A Miriam atual editora, mas Miriam Donikoff, Zé Geraldo Vince de Moraes, Miguel Palmeira, Cristina Wissenbach, Chico e eu, e agora a Estela, né? Uma contribuição maravilhosa, né? Porque a Estela, como todas essas pessoas, a Estela é uma figura maravilhosa. A gente foi pensando, né, sugerindo nomes. Algumas pessoas, eu sempre chateei muito porque eu queria entrevistar alguns dos colegas de comissão, mas eles são muito envergonhados, né? Então, o Zé Geraldo finalmente aceitou agora, né? Em 2022 foi, mas a Cris, a Miriam, fecham questão, Miguel, fecham questão que eles não conseguem, não se sentem à vontade, a gente tem que respeitar. Seria uma entrevista maravilhosa, são 3 historiadores extraordinários, né? Então a gente foi montando tal. Agora, é de fato trabalhoso porque... Como funciona? A ideia é que a pessoa fale o máximo possível, né? Que o entrevistador, e pela circunstância eu era editor e eu estava eu inventei essa moda tal, acabei sendo eu entrevistador só uma vez, né? Em que, por problema, por uma tragédia pessoal de uma pessoa próxima a mim, eu não tinha condição de fazer entrevista, eu pedi para o Chico, e o Chico fez a entrevista com o Marcos Napolitano, né? A entrevista do Marcos foi conduzida pelo Chico, nos outros casos fui eu, e daí como funciona? Eu peço para a pessoa sugerir um tema, né, que vai ser o título, e peço para a pessoa indicar alguns assuntos sobre os quais ela gostaria de falar. E daí eu monto o roteiro, né? O que é uma coisa, por um lado, muito interessante, por outro lado, muito trabalhosa. Muito interessante porque dá uma visão da trajetória que antes eu não tinha, né? Eu conhecia as pesquisas dos meus amigos pessoais, 4 ou 5 pessoas no departamento. As outras pessoas eu não tinha muita ideia, eu sabia mais ou menos por onde passava, tal coisa. Então daí eu vou lá, eu abro o currículo Lattes, eu faço uma mini bio, eu leio coisas que a pessoa escreveu, né? E daí faz o roteiro. Mas o roteiro, claro, vocês fazem entrevistas aqui, vocês sabem, o roteiro ele é um porto seguro para o entrevistador, mas ao mesmo tempo ele não pode ser uma camisa de força, né? Então você lança e daí a pessoa começa a falar e conforme vai falando, às vezes desvia totalmente. Eu tenho, lógico, mais facilidade quando o tema me é mais próximo, né? Então na entrevista da Lígia, por exemplo, que era sobre a história da América Latina, eu tinha tranquilidade para desviar totalmente do roteiro. Numa entrevista, por exemplo, da Ana Rosa Cloclé sobre imprensa católica no século XIX, eu não tinha como, eu tinha que ficar no roteiro porque eu não tinha a menor ideia daquilo, né? Eu tinha que ficar no roteiro, nas minhas anotações. Eu sempre trabalho com o iPad na frente do computador, e no computador tem não só o roteiro, como tem alguns materiais das minhas pesquisas para elaborar o roteiro, para eu recorrer, né? Porque às vezes anda muito rápido e daí você tem medo de não ocupar o tempo todo. Agora, independentemente disso, embora eu fale na primeira pessoa do singular nesse aspecto da organização
administrativa, prática das entrevistas, elas sempre são pensadas pelo conjunto da comissão. E o que essas entrevistas provocaram? Uma divulgação muito grande da revista, muito grande, né? Pra vocês terem ideia, eu falo isso com um orgulho profundo, talvez seja o maior orgulho que eu tenho nesses meus 23 anos da USP. No segundo semestre de 2020, foi foi o periódico da USP com o maior número de acessos. Na pandemia, a gente teve mais número de acessos que as revistas da Medicina Pinheiros e da Medicina Ribeirão, que é a medicina que o direito, né, numa época em que se discutiam 1000 assuntos. Claro que no total do ano a gente não ficou em primeiro, porque, né, mas a gente foi a 5ª revista com o maior número de downloads, né? E no início havia algumas dúvidas, assim, bom, por que uma revista, por que um periódico acadêmico de história tem que ter seguidores em redes sociais? O seguidor, de fato, não me interessa, a não ser quando esse seguidor se torna um leitor, né? E quando a gente vê os dados de acesso, quando a gente vê os dados de download, a gente percebe que uma parte desses seguidores se tornaram leitores, né? Aumentou muito. E as redes sociais favoreceram também que a gente recuperasse um acervo de texto da revista, que é um acervo inacreditável, né? A gente tem Brodel, a gente tem Fel, a gente tem tudo ali. A gente tem tudo, historiadores, a gente tem Caio Prado, a gente tem Sérgio Buarque, a gente tem tudo na revista, né? Então fazer com que as pessoas leiam esses textos, que às vezes foram publicados 60, 50 anos atrás, é importantíssimo, porque esses textos continuam válidos. Essa é uma peculiaridade dos periódicos de história também, né? Muitas vezes as avaliações brasileiras de periódicos privilegiam os acessos ao material publicado nos últimos 5 anos. Com muita briga, a gente conseguiu, briga não levada pelos periódicos, mas pelos coordenadores de programa, não é? O Marcos Napolitano, a Márcia Regina, a Mério Junqueira, não é? Os últimos coordenadores que nós tivemos no Programa de História Social. Expandi isso para 10 anos. Agora, o texto do Brodel, que saiu em 1950, ele continua sendo lido, né? É diferente de um artigo de intervenção imediata, quando você está discutindo assuntos ligados à pandemia, que daí de fato é o que foi publicado na história, não, né? Continua valendo. Você pode concordar, discordar, pode estar superado em muitos sentidos um artigo que foi publicado em 1952, mas ele você continua precisando lê-lo, né? Então as redes permitem que a gente revisite esse acervo que é enorme e é sensacional. Hoje, claro, como dizer, o modelo de live é um modelo que está se esgotando, eu não sei quanto vai durar. Esse ano a gente ainda vai tocar, ainda vamos ter entrevistas legais, né? A Cris Pereira vai voltar, a Mério Junqueira vai voltar, o Daniel Strum vai falar. Alguns colegas não querem, e daí eu tenho que respeitar, embora eu lamente, que seriam entrevistas maravilhosas. No mínimo, né? Fica desse conjunto de entrevistas que depois foi para outras plataformas, foi para o YouTube, foi para as plataformas de podcast, etc., né, com o áudio extraído, fica um mapeamento, que é um mapeamento razoável da produção que se faz não só aqui na USP, porque também a gente tinha esse cuidado, não parecer uma coisa voltada para dentro, né? Porque a USP já tem uma má fama de ser, né, de ser muito arrogante, etc., né? Uma fama que às vezes é justificada, mas eu acho que na maior parte do tempo não. Então já não podia ser uma coisa, né, voltada para o nosso umbigo. Então por isso incorporar gente de outras universidades, a Cris Meneghel da Unicamp, o Zé Alves da Unicamp, a Denise Bernuzzi da PUC, a Carla Long da PUC, enfim. A gente circulou, a Ana Cloclet, que eu citei agora há pouco, da PUCamp, né? A gente circulou pelo que deu, porque às vezes, né, você convida, a pessoa não quer, tal coisa, mas um acervo que, enfim, não é exaustivo, mas que dá um retrato razoável da historiografia brasileira, né? Então foi muito bacana, foi muito bacana. E foi também um jeito de lidar com o horror da pandemia, né? Você tem ali 1 hora por semana, quinta-feira às 18 horas, a gente se encontrava, porque era interessante ver como os nomes de usuários, né, eram mais ou menos os mesmos, né? Às vezes era maior, às vezes menor. Hoje as entrevistas têm um público simultâneo ao vivo reduzido, né? Em geral
gira em torno de 30 pessoas, 20 pessoas, a gente não alcança aquelas cifras, né, exorbitantes, porque durante muito tempo ficou na faixa dos 100, 120, 150. Mas depois elas têm um número bom de visualizações nas plataformas, e é isso, né? Então foi legal, foi muito legal. Bom, Júlio, obrigada. Muito legal ouvir sobre a sua trajetória, sobre tudo que você viveu aqui, sobre o que você faz. A gente agradece muito a sua participação e se você quiser encerrar com algum breve comentário para os futuros historiadores, alguma dica, alguma mensagem, fiquem abertos. Bom, eu agradeço para vocês, né, que eu tenho o prazer de encontrar semanalmente, né, por causa do PET. É muito bacana o PET. E eu agradeço o convite para a entrevista e as perguntas e a generosidade da acolhida, né? É sempre muito importante destacar quando há generosidade, né? Que é uma categoria fundamental na vida. E conselhos, não ouçam conselhos, né? Não, conselhos é assim, eu acho, não sejam dogmáticos, né? Não sejam dogmáticos, não sejam autoritários. Tenham clareza de que quando a gente questiona formas de opressão, a gente não pode só questionar aquelas que estão fora do nosso cotidiano, né? Porque uma coisa que ocorre com muita frequência no meio acadêmico, principalmente nas humanidades, é que a gente questiona 200 mil formas de opressão, de gênero, política, de raça, do diabo, mas a gente não questiona a opressão intelectual que existe em muitas academias. Então não sejam dogmáticos, não sejam submissos, nunca. Né? Se a gente acredita que o trabalho da história é um trabalho de pensar com liberdade e pensar com profundidade, tem que ser um pensamento livre também. Ele não pode estar amarrado por uma doutrina, por uma metodologia, por uma teoria. A gente tem que se dar o direito de ser incoerente. Né? Fernando Pessoa falava assim, eu me orgulho de ser incoerente. E ser incoerente não é, lógico, cada dia falar uma coisa diferente, ou ser contraditório o tempo todo, mas ser capaz de pensar e de mudar a sua leitura, a sua visão. E, sobretudo, sejamos sempre críticos. Né? A observação é do Sérgio Buarque de Holanda, que a história, mais que uma metodologia, exige uma atitude crítica perante a vida. Né? Sejamos sempre críticos no sentido do distanciamento, da reflexão sobre si mesmo. Sejamos sempre capazes de ter o que da história... eu comecei a entrevista falando disso e falo isso agora no final, como um conselho, ou seja, qual for o nome, né, que se possa dar a isso. Temos sempre no horizonte que a história exige uma capacidade de pensar pelos olhos alheios, de ver o mundo pelos olhos alheios, né, e viver, o verso do Otávio Paz é lindíssimo, viver sob o sol do olhar alheio é o mais importante, e ainda mais quando você consegue também olhar pelo olhar alheio. Então, todo tipo de dogmatismo, todo tipo de restrição, todo tipo de limitação inviabiliza isso, e a gente tem que repudiar. Então, assim, sejam livres, pensem livremente, né? Não se deixem domar. Lindo e poético. Obrigada. Obrigado, vocês. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.